Fala, minhas lindezas climáticas! Meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso? Nosso programa sobre crise climática na TVT. Hoje eu vou contar uma curiosidade. Você sabia que a produção de carne em larga escala produz o mesmo volume de gases do efeito estufa que todos os carros, caminhões, aviões e navios do planeta juntos? A produção mundial de carne causa o dobro da poluição da produção de alimentos de base vegetal, sendo responsável por quase 60% de emissões de gases, segundo o estudo da Nature Food. Toda a produção alimentar com máquinas agrícolas, pulverização de fertilizantes e a logística para transporte de produtos causa a emissão de 17,3 bilhões de toneladas métricas de gases com efeito estufa por ano. Nesse cenário, que inclui a fome crescente e a crise climática, cada vez mais pessoas têm encontrado no vegetarianismo e no veganismo uma saída individual e coletiva para contribuir com a saúde do planeta. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber, a gente tem clima para isso? Tem Clima para Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismos. Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, convidamos Ellen Monielli. Ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Potiguar e mestranda em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal de Paraíba. Ela também faz parte do Perifa Sustentável e discute alimentação, veganismo e suas conexões com o meio ambiente. Oi, minha maravilhosa, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vem com a gente que hoje o programa tá lindão. Vamos ver agora a nossa reportagem da semana. Oi, meu nome é Ellen, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 23 anos, sou mestranda em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal da Paraíba, sou pesquisadora alimentar e climática, assim como também eu sou ativista alimentar e climática. Assim, nesse momento que eu tô da minha vida, eu não me identifico como vegana, porque eu basicamente dissociei um pouco do veganismo enquanto movimento por causa de todo o racismo que estava acontecendo, não só comigo, mas com outros amigos, mas existem alguns amigos ainda que advogam por essa luta, o movimento do veganismo popular, que não é basicamente só a comida barata, só dizer que ser vegano é barato, não, mas é um veganismo que é político, que vai ter consciência de classe, consciência de raça e afins. E o veganismo, ele tem a luta animal, pelos direitos dos animais, a luta pelo fim da exploração animal enraizada dentro disso tudo que a gente está falando, só que existe várias ramificações dentro do próprio veganismo. E aí o vegetarianismo é basicamente a pessoa não comer algumas coisas de origem animal, tipo carne, frango, peixe, essas coisas assim, mas tem pessoas que geralmente consomem ovo, consomem leite, e pelo que eu consegui ver durante esses anos, muita gente ainda não tem muita consciência de questões ligadas a tudo que um veganismo político tem. Tem gente que acaba indo, procurando e estudando e buscando fontes, mas geralmente é só ali a questão alimentar. E aí tem outras ramificações, tipo flexitarianismo, que eu não gosto muito desse termo, que é mais um termo para dizer que você está diminuindo só o consumo de carne, e a gente pode só falar isso, tô diminuindo o consumo de carne e não inventar termos novos, sabe? Então, assim, vai muito mais além do que definições de veganismo e vegetarianismo, porque dentro desse escopo que a gente está vivendo, acontece que estão se estabelecendo os novos termos, novas formas de falar, novas formas enfim, lidar com toda essa questão de luta antiespecista que a gente fala, que o antiespecismo é basicamente você reconhecer que os homens, eles não estão acima de tudo, sabe? Da natureza, dos animais e afins. Então, Ellen, a gente tem clima para impedir a crise climática? A gente tem que ter, né? A gente tem que ter, porque se não tiver clima, mulher, nada sai do canto. Nada. Exatamente. E uma das coisas que eu aprecio muito no seu trabalho é fazer essa
inter-relação entre mudanças climáticas, crise climática e veganismo. E eu tô cansada de ver algumas pessoas falando que veganismo é aquelas blogueiras brancas, gratiluz, que se alimentam do sol e vivem das coisas que a natureza dá. Tipo, gente, não! A Ellen, ela tem um trabalho muito massa de desmistificar todo esse contexto, principalmente para a população pobre e periférica. Então, Ellen, explica um pouco sobre cada um desses termos e como o consumo de carne afeta o meio ambiente. Por muito tempo eu achava que o veganismo ele era uma coisa apenas branca. Eu demorei a encontrar inspirações que me levassem a pensar de uma forma diferente. E aí eu comecei por mim mesma, estudando e tentando buscar informações. E aí eu vi que eu poderia ir além dentro daquela pauta, sabe? E aí eu fui, ao longo do que os anos foram passando e a pauta do veganismo foi ficando mais popularizada, eu comecei a ver pessoas que me representavam ali e abordavam coisas que eu sempre tive na minha mente. E aí comecei a estudar mais e comecei a falar com essas pessoas, comecei a me conectar com essas pessoas, comecei a seguir essas pessoas e torná-las minha inspiração. E aí eu vi que era tudo diferente do que eu imaginava. Eu entrei no veganismo, no movimento vegano, pelos animais. E eu vi que era assim pelos animais, mas era sobre muita coisa. Não era só sobre aquilo, sabe? Tipo, a alimentação se conectava com simplesmente tudo. Não dá pra eu olhar ao meu redor e não conectar a alimentação a tudo. Tipo, simplesmente a alimentação tá conectada com a água, tá conectada com as florestas, tá conectada com a gente, tá conectada com os sistemas de produção, tá conectada com decisões políticas, muita coisa. E aí o consumo de carne, assim, eu não costumo dizer o consumo, mas a produção também, porque a gente só foca muito dentro do consumo, mas a gente esquece que tem todo um sistema de produção baseado em alimentos de origem animal que acaba contribuindo para a emissão de gás de efeito estufa, que acaba contribuindo para as mudanças do clima também, e que é um dos maiores emissores. Esses sistemas alimentares insustentáveis, como monocultura e pecuária, são grandes responsáveis para essas mudanças, para essas alterações do clima também. Mana, total. E acho que uma coisa bem importante que a gente precisa trazer para essa conversa é que muitas vezes a gente acha que ser vegano é comprar alguma coisa no supermercado que é 100% orgânico. Isso às vezes acaba afastando a galera periférica, porque nos mercados da quebrada não tem todas essas coisas veganas, industriais e tudo mais. E aí eu te questiono, será que é possível ter um consumo consciente mesmo com baixa renda? Como que você vê esse reflexo do racismo e desigualdade de gênero nos pratos da população brasileira? Hoje em dia eu vejo que é muito difícil falar sobre esses assuntos dentro do veganismo, porque o veganismo ainda continua sendo um movimento branco, rico, elitizado, que vai buscar mais opções de produtos veganos no supermercado do que a gente fazer uma mudança total, sabe, dentro do que as pessoas estão comendo, dentro das pessoas que, dentro dos pratos das pessoas que estão ali da periferia, das favelas, tudo vai ser em volta ao consumo, porque quando a gente olha a raiz de onde nasceu o veganismo nasceu na Europa, nasceu, tipo, dentro desse contexto, e aí a gente vê também, hoje em dia, que, por exemplo, eu vou num restaurante, e aí uma salada eu pago, sei lá, 30 e poucos reais, enquanto um hambúrguer eu pago 15 numa esquina, um cachorro-quente eu pago 6, 7 reais. E aí quem vai querer comer aquela salada? Então as coisas se inverteram, os papéis eles se inverteram. E aí como você trazer todos esses debates, todos esses contextos dentro de um movimento que ainda ele é branco, que ainda não respeita pessoas pretas, que ainda tem um racismo bastante enraizado, como eu vou fazer isso, sabe? Então, pelo menos
o que que dentro da minha perspectiva, dentro das minhas ações de pessoas pretas também que estão assim alinhadas com a alimentação vegetal, com a alimentação orgânica, a alimentação da população preta, a gente meio que começou a se desvincular um pouco da questão do veganismo enquanto movimento. E aí a gente começou a falar sobre a alimentação vegetal em si, a alimentação do povo preto, que o povo preto ele merece ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação que vai nutrir não só matar a fome, sabe? Mas vai nutrir de todas as formas possíveis. E que essa alimentação ela seja possível. E aí é muito doido falar sobre isso, porque o racismo ele tá encravado dentro de todas as ramificações dessa sociedade e de tudo que a gente conhece hoje, e de tudo que a gente conhece sobre a alimentação, de tudo que a gente conhece sobre o próprio conhecimento. E a gente vive num mundo bastante colonizado, em que, principalmente quando você fala de desigualdade de gênero, as mulheres elas vão sofrer mais esse impacto alimentar. Mulheres e crianças elas vão sofrer mais impactos alimentares, impactos em relação a mudanças climáticas. Nós somos as mais vulneráveis, e quando é uma mulher preta da favela ou da periferia, em relação à questão alimentar, assim, é certo que aquela mulher vai estar, e aquela matriarca da sua família, ela vai estar em um contexto de insegurança alimentar total, porque imagina aí, hoje muita gente tá passando fome. E aí como eu vou... como uma pessoa dessa vai se alimentar com R$400? Ou que não tem nem renda? Como a gente vai falar sobre alimentação saudável para uma pessoa que tá nesse contexto? Para uma mulher que tem, sei lá, 4 filhos e tá nesse contexto? Exatamente, por isso que eu sempre trago que falar de clima é falar de vida, ou seja, de alimentação, saúde, moradia. É a gente tirar da caixinha e entender que a gente está trazendo um debate sistêmico. E galera, agora a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre veganismo e o contexto de fome e crise climática atual. Não saia daí! Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso? Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui no Tem Clima Pra Isso a Ellen Monielli, comunicadora vegana e ativista pelo meio ambiente. Hoje em dia, a gente vive um paradoxo, porque vemos algumas marcas famosas pela produção de carne começando a vender alimentos sem uso de carne. Não é um pouco contraditório? A gente pode afirmar que há uma popularização do veganismo e do vegetarianismo atualmente? Sim, não, porque quando você só coloca um produto no mercado, não quer dizer que as pessoas elas vão necessariamente se tornar veganas por causa daquilo, ou vão aderir a uma alimentação vegetal por causa daquilo. Muitos desses produtos eles são bastante inacessíveis para a população, então, tipo, quando, sei lá, uma mãe de família chega lá no mercado, tudo caro, né? Tudo caro. E aí vai olhar lá um hambúrguer R$34, à base de plantas, feita por uma marca grande aí. E aí o que acontece? Nossa, R$34 um hambúrguer, só mais comprar aqueles hambúrguer que vem uns pacotinhos que é R$1 cada, R$2 cada no máximo. É muito doido porque essas grandes marcas, elas são as marcas que mais exploram o animal. E aí lançam um produto e aí as pessoas ficam, nossa, ela tá veganizando tudo mais, ela está se abrindo, o mundo vai se tornar vegano. E eu fico, gente, vocês são muito iludidos. Porque, tipo, não, né? Tipo, o dinheiro tá indo pro mesmo lugar, é um ciclo. A gente vive num sistema que é um ciclo muito grande. O dinheiro vai voltar pro mesmo lugar, vai continuar enchendo o bolso ali, vai continuar explorando animais e vai lançar uns produtinhos aqui e ali, mas nunca vai acabar com a produção, assim, do sistema de produção mesmo. Exatamente, mana. E é importante fazer essas colocações porque sempre que eu vou sair com os meus amigos comem carne, mas eu não como. E meus amigos querem me incluir, eles têm uma perspectiva mais
abundante e tentam fazer esse rolê e procurar essas carnes, procurar salsicha vegana, e a gente nunca acha na minha quebrada. Na Brasilândia, não sei, não encontro. Só se ir no centro, só se ir num bairro mais da Zona Sul, mais elitizado, que a gente vai encontrar. Então, é importante a gente trazer o questionamento. Tá bom, tem esses novos produtos, mas para quem? Quem está consumindo? Quem tem um poder de compra? Aonde esse produto está chegando? Porque não é na quebrada, não é na periferia. E um outro ponto importante do nosso contexto é a realidade do nosso país, que tem fome. O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil revela que, em 2022, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer, regredindo o país a um patamar equivalente ao da década de 90. Então, diante dessa situação, comer é um ato político? Como uma alimentação sem carne e produtos de origem animal se insere nesse contexto? Faz muitos anos que eu tô dentro dessa perspectiva de alimentação vegetal e veganismo e entender como as coisas acontecem, como elas vão impactar as pessoas. E é muito doido porque nesse tempo de pandemia eu não consegui ver, assim, falar sobre veganismo da mesma forma, sabe? Enquanto eu via muita gente passando fome, lia muitas notícias de muita gente passando fome. Então eu fiquei, gente, como assim, sabe? Como eu vou abordar veganismo para uma pessoa que tá passando fome? Para mim, nem fazia sentido e eu comecei a adaptar os meus parâmetros de luta, sabe? E focar em comida de qualidade na mesa dos brasileiros. E não falar só sobre veganismo, mas tentar inserir até um debate nisso, mas falar primeiro sobre o que está acontecendo e que a comida precisa chegar, porque nem comida está chegando. Como é que eu vou falar sobre veganismo? Comer vai ser um ato político porque vai reverberar em tudo. Vai reverberar nas relações sociais, econômicas, raciais, étnicas, em questão de ancestralidade. Comer, a gente não tem como ser seres apolíticos. Porque até se a gente fechar os olhos para algumas coisas, essa decisão vai ser política. Então, comer acaba sendo um ato político também. Exato. Minhas lindezas, não se esqueçam, política não é apenas o que acontece lá no nosso Congresso. Política é vida. Falar sobre comida é política. Falar sobre mudanças climáticas é política. Falar sobre transporte, educação, saúde, saneamento básico é política. Então a gente pode desmistificar essa coisa de que política é aquela parada de homem branco, de terno. Não, o que a gente está fazendo aqui, nesse exato momento, é política. E a gente volta daqui a pouco com o último bloco do Tem Clima para isso? Te vejo já já. Estamos de volta com Tem Clima para isso? O programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima para isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Ellen, você poderia explicar um pouco sobre o termo segurança e insegurança alimentar e como saber quem faz parte de cada grupo? Então, basicamente, em poucas palavras, a segurança alimentar ela vai garantir que todas as pessoas elas tenham acesso a permanente de alimentos. Então, vai abarcar todas as dimensões que vão inibir a ocorrência da fome, a fazer com que a pessoa passe fome. E a insegurança alimentar vai ser uma situação em que uma população ela não vai ter um acesso físico, não vai ter um acesso social e econômico a recursos alimentares, a recursos que vão nutrir, a alimentos que vão nutrir todas as suas necessidades, necessidades e preferências alimentares dentro da sua vida cotidiana. Por exemplo, eu moro num local que eu não tenho acesso a frutas e vegetais frescos. Eu só como ultraprocessados. E aí essa pessoa ela tá em uma situação de insegurança alimentar também. Boa, obrigada por explicar. E a gente precisa cada vez mais popularizar esses termos e
abrir para a galera e com esse objetivo a gente soltou uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, sou Amanda Costa, que é um bate-bola, perguntas rápidas para eco.fada, siga elas nas redes sociais, responder. Ellen, qual é a sua especialidade? Qual que é o seu prato que você fala? Arrasei. Focaccia e lasanha. Ai, que delícia, já quero provar. Outra pergunta, já aplicou para o MasterChef? Não, mas eu não aguentaria a pressão do Jacan gritando assim no meu ouvido. Olha, eu sinto aqui no meu coração que tá na hora. E última pergunta, dicas para quem quer cozinhar, mas queima até o miojo. Gente, é difícil, né? Porque o miojo é só botar água e vai na água, não secar. Então, assim, vá tentando o miojo, vá aprimorando o miojo, aí depois você passa assim pro macarrão, para um arroz. Mas você tem que ver o negócio secar, porque se você não ficar observando, aí vai queimar de todo jeito. Boa, a gente traz esse papo de uma forma mais leve, mas a gente também tem que pontuar que a galera da periferia está se alimentando de bolacha traquinas e de miojo, porque o preço da cesta básica tá mais caro do que o preço do salário mínimo. A gente não pode esquecer desses pontos. E eu sei que você que está aí agora, nesse exato momento, quer saber mais sobre o assunto, quer se aprofundar nessa temática, então eu quero perguntar para Ellen. Ellen, você poderia indicar algumas referências de pessoas, organizações e livros para quem quer entender mais sobre veganismo e meio ambiente? Então, eu vou indicar aqui algumas pessoas, que é a Sapa Vegana, a Carla Candace, Thalita Xavier, todas assim no Instagram. E sobre o movimento, ser um movimento afro-vegano, que eu acho muito importante. Tem também alguns movimentos que são afro-veganos, assim, de fora, mas eu não lembro muito o nome agora, que eu acho que é Black Vegan Society. E Ellen, tem uma última pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é para você abrir o seu coração e colocar muito amor no que você está fazendo. Que presente você deixa para o presente? Um presente que eu deixo para o presente é um pouco do conhecimento que eu espero tá contribuindo com, eu não sei com o que, mas eu espero estar contribuindo com alguma coisa. E eu acho que é esse presente que eu quero deixar dentro do presente, que eu possa estar impactando pessoas da mesma forma que várias pessoas estão me impactando nessa caminhada. Eu acho que é isso. Perfeito. E mulher, só de você abrir suas redes sociais, compartilhar um pouco do que você vive, isso já traz muita luz, porque muitas pessoas estão nesse lugar de que não tem acesso a essas informações, acha que é algo distante. Então, a partir do momento que você se posiciona e fala sobre isso, já é muita luz. Obrigada por ter trocado essa ideia comigo. Eu tenho certeza que as lindezas climáticas que estão acompanhando vão refletir bastante e pensar a próxima vez que forem se alimentar. Também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso? Tchau, tchau! Beijo, minhas lindezas! A gente se encontra aqui na próxima semana.